câncer de próstata é importante saber, por exemplo, o INCA, nós temos algumas estatísticas, podemos dizer que no Brasil nós temos uma média em torno de 68, 70 casos novos de câncer de próstata por ano no Brasil. É um número bastante alto. E uma coisa muito interessante assim, que há de se comentar é que o câncer de próstata ele guarda uma relação de incidência, de risco, com o aumento da idade. Ou seja, por isso que antigamente até o câncer de próstata é muito comum em velhos e coisa isso e aquilo, não devo me preocupar tanto. Porém, nós temos observado um aumento dessa incidência em faixas etárias mais jovens. E essas faixas etárias mais jovens que nós estamos comentando seriam a partir dos 40 anos de idade, 45 principalmente falando. Mas só para vocês terem uma ideia, o risco, por exemplo, de uma pessoa apresentar câncer de próstata abaixo dos 39 anos seria um número da ordem de 1 para 10 mil, ou seja, 0,0001 de risco. O risco de uma pessoa apresentar câncer de próstata após os 60 anos seria de 1 para 6. Então, ou seja, se nós dividíssemos grupos de pessoas com 39 anos de idade para baixo, nós teríamos que fazer coortes, teríamos que fazer grupos de 10 mil pessoas e de cada 10 mil homens daquele grupo, nós pensaríamos um com câncer de próstata. Se nós pegarmos uma população de 60 anos de idade e fizermos o mesmo estudo, esses homens foram seguidos até o final da vida, nós podemos afirmar que nós vamos detectar, vamos diagnosticar câncer de próstata em 1 de cada 6. Então, a proporção desses números é enorme, é assustadora. E isso, na verdade, é o que acontece. O câncer de próstata apresenta alguns fatores de risco que a gente conhece. Uns mais estudados, outros menos estudados. Então, a idade é um fator de risco. Então, quanto mais velho, mais chance de ter câncer de próstata. Outro fator é o fator racial. Isso tem estatísticas maiores nos Estados Unidos, inclusive que a população não tem uma miscigenação assim tão forte como a nossa brasileira, mas existem estudos em população em grupos étnicos mais puros, vamos dizer assim, mais homogêneos, em que a incidência de câncer de próstata é maior na raça negra, seria mais ou menos números da ordem de 178 casos para cada 100 mil pessoas. Depois viria a raça branca, caucasiana, que seria mais ou menos 139 casos para cada 100 mil homens brancos. E depois viria, então, a raça amarela, vamos dizer assim, os asiáticos, sendo que existe, por exemplo, uma diferenciação entre nipônicos, japoneses, e chineses. Os japoneses têm uma incidência de mais ou menos 48 para cada 100 mil e chineses 28 para cada 100 mil. Se nós compararmos mesmo 28 e 48 com 178 da raça negra, a gente vê que existe uma diferença étnica aí incontestável e que, na verdade, nós não sabemos ainda explicá-la exatamente por que isso ocorre. Junto com esse fator de risco étnico, que nós estamos falando, racial, é muito provável que exista o fator alimentar envolvido, porque essa população de raça negra americana tem um perfil dietético na sua dieta do dia a dia, e a população asiática tem outro totalmente diferente desse outro. Por isso que alguns estudos foram feitos e, do ponto de vista dietético, o fator de risco assim, que mais parece se confirmar, se repetir, é a dieta rica em gordura animal. Então, ou seja, quanto mais rica for a dieta em gordura animal, teoricamente
parece que existe uma maior incidência de câncer de próstata nessa população. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim que, se isso se confirmar no futuro, se isso for verdadeiramente confirmado e for verdadeiro, nós podemos dizer que a dieta que é boa para o coração, ela é boa para a próstata. Ou seja, a cardiologia recomenda uma dieta, não que a gordura seja o maior vilão de todos, mas moderação e equilíbrio na ingesta de gorduras animais, e parece que para a próstata também isso seria benéfico. Outro fator de risco também que se conhece muito é o fator genético. Hoje existem casos bem documentados de casos familiares de câncer de próstata. Há de se comentar que, por exemplo, o indivíduo que tem um familiar com câncer de próstata, um parente em primeiro grau com câncer de próstata, ele já tem assim, de cara, 1,5 a 2 vezes mais chance de câncer de próstata do que o indivíduo sem antecedentes. E à medida que esses antecedentes familiares vão aumentando, esse número vai se aumentando em progressão geométrica, não de forma linear, mas de forma geométrica. Ou seja, um indivíduo que tem 2 parentes em primeiro grau, vamos supor, um pai e um irmão, ele não tem 1,5, 2 vezes, ele tem mais, ele tem em torno de 4 a 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata. E há quem diga que aqueles que têm 3 ou mais chega a ter 9 vezes mais câncer de próstata. Na verdade, se esses números são 1,5, 2, 3 ou 4, isso não é, na verdade, o mais importante para a gente ter em mente. O que nós devemos saber é o seguinte: se nós estamos falando de uma doença que é altamente prevalente na população masculina, que ela aumenta muito a incidência com a idade, só por isso já devemos todos ter muita preocupação e nos cuidar com relação a isso. E ainda tivemos um fator familiar que seja, isso por si só já basta para que aquele indivíduo realmente faça os seus programas de rotina com muito rigor, porque ele já tem uma somatória de fatores.